Parágrafo 1º. Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria. Parágrafo 2º. O relator poderá, ainda, solicitar informações aos tribunais superiores, aos tribunais federais e aos tribunais estaduais acerca da aplicação da norma impugnada no âmbito de sua jurisdição. Parágrafo 3º. As informações, perícias e audiências a que se refere os parágrafos anteriores serão realizadas no prazo de 30 dias, contado da solicitação do relator. Seção 2ª da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 10. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do tribunal, observado o disposto no artigo 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades das quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de 5 dias. Parágrafo 1º. O relator, julgando indispensável, ouvirá o advogado-geral da União e o procurador-geral da República no prazo de 3 dias. Parágrafo 2º. No julgamento do pedido de medida cautelar, será facultada sustentação oral aos representantes judiciais do requerente e das autoridades ou órgãos responsáveis pela expedição do ato, na forma estabelecida no regimento do tribunal. Parágrafo 3º. Em caso de excepcional urgência, o tribunal poderá deferir a medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou ato normativo impugnado. Artigo 11. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça da União a parte dispositiva da decisão no prazo de 10 dias, devendo solicitar as informações à autoridade da qual tiver emanado o ato, observando-se no que couber o procedimento estabelecido na seção 1ª deste capítulo. Parágrafo 1º. A medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, será concedida com efeito ex nunc, salvo se o tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa. Parágrafo 2º. A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior a caso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário. Artigo 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de 10 dias e a manifestação do advogado-geral da União e do procurador-geral da República, sucessivamente, no prazo de 5 dias, submeter o processo diretamente ao tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. Capítulo 2º-A. Da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, seção 1ª. Da admissibilidade e do procedimento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Artigo 12-A. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade por omissão os legitimados à propositura da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 12b. A petição indicará, inciso 1º, a omissão inconstitucional total ou parcial,
quanto ao cumprimento de dever constitucional de legislar ou quanto à adoção de providência de índole administrativa. Inciso 2º, o pedido com suas especificações. Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, se for o caso, será apresentada em 2 vias, devendo conter cópias dos documentos necessários para comprovar a alegação de omissão. Artigo 12c. A petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator. Parágrafo único. Cabe agravo da decisão que indeferir a petição inicial. Artigo 12d. Proposta a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, não se admitirá a desistência. Artigo 12e. Aplicam-se ao procedimento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, no que couber, as disposições constantes da seção 1ª do capítulo 2º desta lei. Parágrafo único. Os demais titulares referidos no artigo 2º desta lei poderão manifestar-se por escrito sobre o objeto da ação e pedir a juntada de documentos reputados úteis para o exame da matéria, no prazo das informações, bem como apresentar memoriais. Parágrafo 2º. O relator poderá solicitar a manifestação do advogado-geral da União, que deverá ser encaminhada no prazo de 15 dias. Parágrafo 3º. O Procurador-Geral da República, nas ações em que não for autor, terá vista do processo por 15 dias após o decurso do prazo para informações. Seção 2ª da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Artigo 12f. Em caso de excepcional urgência e relevância da matéria, o tribunal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, observado o disposto no artigo 22, poderá conceder medida cautelar após a audiência dos órgãos ou autoridades responsáveis pela omissão inconstitucional, que deverão pronunciar-se no prazo de 5 dias. Parágrafo 1º. A medida cautelar poderá consistir na suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo questionado, no caso de omissão parcial, bem como na suspensão de processos judiciais ou de procedimentos administrativos, ou ainda em outra providência a ser fixada pelo tribunal. Parágrafo 2º. O relator, julgando indispensável, ouvirá o Procurador-Geral da República no prazo de 3 dias. Parágrafo 3º. No julgamento do pedido de medida cautelar, será facultada sustentação oral aos representantes judiciais do requerente e das autoridades ou órgãos responsáveis pela omissão inconstitucional, na forma estabelecida no regimento do tribunal. Artigo 12g. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça da União a parte dispositiva da decisão no prazo de 10 dias, devendo solicitar as informações à autoridade ou ao órgão responsável pela omissão inconstitucional, observando-se no que couber o procedimento estabelecido na seção 1ª do capítulo 2º desta lei. Seção 3ª da decisão na ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Artigo 12H. Declarada a inconstitucionalidade por omissão, com observância do disposto no artigo 22, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias. Parágrafo 1º. Em caso de omissão imputável a órgão administrativo, as providências deverão ser adotadas no prazo de 30 dias
ou em prazo razoável a ser estipulado excepcionalmente pelo tribunal, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso e o interesse público envolvido. Parágrafo 2º. Aplica-se a decisão da ação direta de inconstitucionalidade por omissão no que couber o disposto no capítulo 4º desta lei. Capítulo 3º. Da ação declaratória de constitucionalidade. Seção 1ª, da admissibilidade e do procedimento da ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 13. Podem propor a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou de ato normativo federal, inciso 1º, o presidente da República, inciso 2º, a mesa da Câmara dos Deputados. Inciso 3º, a mesa do Senado Federal. Inciso 4º, o Procurador-Geral da República. Artigo 14. A petição inicial indicará, inciso 1º, o dispositivo da lei ou do ato normativo questionado e os fundamentos jurídicos do pedido. Inciso 2º, o pedido com suas especificações. Inciso 3º, a existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória. Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em 2 vias, devendo conter cópias do ato normativo questionado e dos documentos necessários para comprovar a procedência do pedido de declaração de constitucionalidade. Artigo 15. A petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator. Parágrafo único. Cabe agravo da decisão que indeferir a petição inicial. Artigo 16. Proposta a ação declaratória, não se admitirá desistência. Artigo 17 vetado. Artigo 18. Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 19. Decorrido o prazo do artigo anterior, será aberta vista ao Procurador-Geral da República, que deverá pronunciar-se no prazo de 15 dias. Artigo 20. Vencido o prazo do artigo anterior, o relator lançará o relatório, com cópia a todos os ministros e pedirá dia para julgamento. Parágrafo 1º. Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstâncias de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria. Parágrafo 2º. O relator poderá solicitar ainda informações aos tribunais superiores, aos tribunais federais e aos tribunais estaduais acerca da aplicação da norma questionada no âmbito de sua jurisdição. Parágrafo 3º. As informações, perícias e audiências a que se referem os parágrafos anteriores serão realizadas no prazo de 30 dias, contado da solicitação do relator. Seção 2ª da medida cautelar em ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 21. O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir